Outro dia tava comentando com a Thaís que o frio te limita muito. Menos 10, menos 15, você não consegue sair na rua. Por que você não trabalha? Quer que eu leia? E aí, galera? Vamos tomar um cafezinho? Tomar um café porque tá frio. Hoje é um novo dia e hoje tá muito mais frio do que o dia anterior que a gente gravou os vídeos aqui, que o Fábio vai deixar no card. Vai? Vou. Ela mandou, eu vou deixar. Hoje tá quanto aí? Quanto que tá no seu relógio? Tá menos 9 com sensação de menos 15. Tava pior, tá, gente? Hoje tá melhor até. Ontem tava menos 25. Hoje tá rolando um solzinho lá fora, então engana bem, assim, mas... Mas não dá pra botar roupa pra aquarar ali, não. Ela congela. Meu Deus do céu. Onde eu fui amarrar meu bode? A Thaís botou isso no outro dia no Instagram. Onde foi amarrar meu bode? Aí uma colega comentou lá assim, tá vendo aquele poste ali? Ele tava ali, mas ele já fugiu. De tanto frio. Não, e você falou que é uma colega? Não é uma colega, né? Uma seguidora, né? Uma seguidora, virou amiga já. Vocês comentam tanto que vocês já fazem parte da nossa vida, gente. Né, Goito? Nós estamos aqui pra quê hoje, Biscoito? A gente já vai responder o povo. Vamos responder o povo fofoqueiro? Porque o povo de hoje é fofoqueiro, esse povo aqui. Tô vendo uma pergunta grande aí já. A primeira mensagem que a gente recebeu sobre o tema de hoje é: achei o vídeo bem completo. Quero saber das fofocas. Acho que essa pergunta se refere ao vídeo de timeline, porque a pessoa não foi específica, mas... Porque é aqui que acontece. Aqui a gente tá respondendo as perguntas que o pessoal colocou na caixinha lá no Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, tá perdendo. Vai lá no Instagram, já segue a gente. E aí, nas próximas caixinhas, você consegue colocar suas perguntas. Mas, se quiser botar aqui embaixo nos comentários, a gente responde também. Exato. Respondemos todos. Só que às vezes fica muito mais fácil falar do que escrever. Porque a gente pode falar mais, aí a gente fica aqui sentado, falando. Você assiste se você quiser, quando você quiser, enfim. Pega um cafezinho e vai assistir. Tchim. Vamos lá. Vamos lá. Então, se a gente já começou com essa que quer saber das fofocas, vamos contar as fofocas. Primeira fofoca do dia. Por que algumas pessoas EB3 param em Orlando para fazer o social? Não pode fazer no estado que vai trabalhar? Pode. Pode. Eu não sei, né? Mas assim, a gente parou em Orlando porque sim. Na verdade, não é porque sim. Existe um motivo. Quem assistiu nossos vídeos lá atrás, viu que a gente morava no Canadá. Aí a gente fez uma road trip muito louca com esses dois cachorros, descendo do Canadá até Orlando. A gente fez uma parada em North Carolina, onde a gente deixou parte das nossas coisas. E aí o nosso destino final foi Orlando, porque eles tinham que se vacinar para vir para os Estados Unidos depois, no nosso retorno. E aí a gente ia se vacinar eles em Orlando e tinha que ficar 30 dias esperando para dar a quarentena deles, para validar a documentação deles para ir para o Brasil. Então, a gente escolheu Orlando por quê? Porque a gente tinha uma amiga lá. Aliás, não. A gente escolheu Orlando por causa do veterinário que ia emitir o documento. Que emitiu o documento, que ele fala português, ia facilitar um pouco a nossa vida, né? Na hora de... Exatamente. E aí a gente acabou ficando na casa de uma amiga nossa, uma parte do período. Fugimos do furacão. Foi um rolê, gente. Volta uns vídeos aí de 2024 que vocês vão ver o rolê todo. A gente descendo do Canadá pra Orlando, depois de Orlando fugindo. A gente subiu de volta, fugindo do furacão. Enfim, foi o caos. Então, o que aconteceu? Quando a gente desceu, a gente deixou parte das nossas coisas em North Carolina. E depois a gente deixou o resto das nossas coisas em Orlando, na casa da nossa amiga. E aí, pra voltar do Brasil para os Estados Unidos, o que a gente fez? A gente fez o caminho contrário. Então a gente saiu do Brasil, fomos pra Orlando pra pegar as coisas que a gente tinha deixado na casa dela, passamos 45 dias lá. E aí depois subimos pra North Carolina pra pegar as nossas coisas, o nosso green card, que foi entregue na casa da minha prima, pra depois vir pra cá. Como a gente tinha que esperar o nosso green card chegar pra gente poder passar lá e pegar, aí a gente resolveu ficar em Orlando. A gente podia ter falado pra minha prima mandar os nossos documentos pelo correio. Podíamos. Porém, a gente tinha as coisas pra pegar também, lembra? A gente desceu, deixou coisas, e aí a gente tinha que passar e pegar. Então,
Como a gente ia ter que passar lá de qualquer jeito, a gente tinha que esperar o documento chegar lá pra gente poder subir pra North Carolina, passar lá com nosso carro e pegar as coisas. Também tá tudo aqui no canal, gente. É só voltar os vídeos todos aí, fazer uma maratona que você vai encontrar todo esse rolê. Então, já que a gente ia ter que esperar, nós resolvemos começar a fazer nossos documentos em Orlando. Aí fizemos o social, consegui emitir um cartão de crédito já que foi entregue em Orlando, né? Não tirou a drive license porque eles estavam dizendo, assim que a gente foi pesquisar, estavam dizendo que levava até 60 dias para chegar. A gente não ia ficar esse tempo todo na Flórida. E aí ainda tinha o rolê de que talvez você tivesse que comprovar 2 endereços. E a gente não tinha comprovante de endereço na Flórida, né? A gente tinha documentos... Do banco. Mas enfim. Aí acabou que a gente fez lá o social e depois acabou que eu tive que ir no escritório do Social Security aqui em Indiana, porque meu social deu pau lá, na hora de emitir minha driver deu ruim. Enfim, volta nos vídeos aí que você vai ver todo esse rolê. Mas no nosso caso específico foi por conta disso, que a gente tinha que de qualquer forma parar em Orlando e esperar o nosso green card ficar pronto pra gente poder subir pra North Carolina. É isso. Mas você sim pode fazer no estado que você vai trabalhar. Próxima pergunta. Por que só você trabalha? Eu trabalho, gente. Pera, calma. Não se defenda antes. Deixa eu terminar. O visto não dá direito pro seu marido trabalhar? Dá direito pra eu trabalhar. Por que você não trabalha? Eu trabalho. Por que você não trabalha? Trabalho bastante. Inclusive, se ele não trabalhasse, vocês não estariam assistindo esse vídeo. Por quê? Porque YouTube é trabalho, gente. Dá trabalho pra fazer. Se dá dinheiro, são outros 500. Mas dá trabalho, ele que faz toda a edição do vídeo pra ficar bonitinho pra vocês. Esse padrinho que vocês estão vendo aí de pergunta, blá blá blá. Bota o card, faz uma firula com... Faz uma firula aí, Fábio. Entendeu? É trabalho. Mas então, por que só eu trabalho? A Thaís tem a obrigação de trabalhar pro sponsor. Ela é a aplicante principal. Eu sou dependente. Então, assim, quando ela aplica para a Web3, só um na família tem a obrigação de trabalhar. Ela poderia chegar pro sponsor dela e falar: me manda uma job offer pro meu marido trabalhar no mesmo lugar? Poderia. Eu ia entrar lá e trabalhar recebendo menos também. O que nós resolvemos fazer? Ela trabalha pro sponsor, eu melhoro o meu inglês para eu entrar na minha área aqui, que aí eu poderia ganhar muito mais. E nesse meio tempo nós tivemos a complicação do nosso lindo vizinho aqui, que reclamou dos cachorros latindo, que é como a gente não tem câmeras internas, a gente não sabe se os cachorros realmente estavam latindo, e agora a gente não deixa os cachorros sozinhos em nenhum momento. Em algum momento até pensei em sair, procurar um emprego em qualquer lugar para poder trazer alguma coisa em dólar para casa também. Mas pelo fato de ter que cuidar dos cachorros para a gente não ser despejado... É basicamente isso. O Fábio tá de babá. Mas assim, gente, só que o que acontece? O Fábio trabalha remotamente. A gente já falou isso em várias vezes, né? Acho que no vídeo anterior a gente comenta alguma coisa. O Fábio trabalha, ele tem clientes no Brasil. Então, ele faz o trabalho dele remoto, assim como já era no Brasil anteriormente. A gente morava numa casa e o cliente dele estava no escritório, e ele trabalhava de casa e o cliente do escritório. Ele nunca ia no cliente para trabalhar. Sempre remoto. E continua sendo assim, só que agora a gente tá aqui. Porém, ele recebe em real. A gente tem uma empresa, um CNPJ, que a gente emite nota e o Fábio recebe os valores dele em real. Então, o que acontece? É ruim por quê? Porque se você tiver que trazer o dinheiro para cá, você tem que converter. Ou seja, acaba valendo muito menos. Porém, o valor que ele ganha por hora é muito mais do que eu recebo em dólar se você converter. Entendeu? Para vocês terem noção, ele recebe cerca de $20 a hora trabalhando com o cliente do Brasil. Eu recebo R$12,50 a hora trabalhando aqui. Me matando e ele sentado aqui na cadeira. Ou seja, quem trabalha e quem não trabalha. Né? Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. A diferença é que o Fábio trabalha pro Brasil. E vocês não veem. Por quê? Porque a gente não filma, porque é boring, né? Ele fica o dia inteiro sentado ali, ó. Tá vendo aquela mesa lá atrás? Então ele fica o dia inteiro sentado ali. Quando tem trabalho do Brasil, ele faz o trabalho sentadinho ali. Quando não tem, ele faz o YouTube sentadinho ali. E passa o dia todo sentadinho ali. É isso. E aí ele mima essa criança bonita. Né, criança bonita? Você fica no meu pé, às vezes pede pra subir no colo. Enfim. É isso. E é isso. E aí, depois quando a gente finalizar o contrato com o sponsor, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Porque o que acontece? Com o Fábio sentadinho ali e fazendo coisas pros clientes dele do Brasil, ele não desenvolve tanto o inglês como se ele tivesse
por exemplo, trabalhando no Taco Bell. Então, quando essa primeira fase passar, que é uma fase de adaptação, aí a gente vê o que faz. Que ela falou que eu não desenvolvo inglês, é porque como eu tô indo para a escola, eu desenvolvo inglês acadêmico. Inglês bonitinho, do livro, segue lá as etapas, tem a conversação com os colegas que estão mais ou menos no mesmo nível de inglês, mas a Thaís indo lidar com o americano, ela aprende um monte de gíria, aprende um monte de frase que normalmente a gente não coloca da mesma forma, que é frase que vem é que a língua é viva, né? Então, assim, às vezes o que está escrito no livro, que foi escrito há 5 anos atrás, hoje já tem uma outra palavra que eles usam ali. Não, é porque a gente só aprende na hora do pega pra capar, né, gente? E é isso que eu quero dizer. E eu tô precisando do pega pra capar. Eu, às vezes, fico incomodado, tá preso dentro de casa por causa dos cachorros. Às vezes... Todo dia eu tenho que dar uma de psicóloga nesse lugar, às vezes eu gente. falo com a Thaís que eu acho que eu tô fazendo pouco, que eu podia estar fazendo mais. Mas faz parte. Mas eu falei pra ele que se ele fizesse mais, quem ia cuidar de mim? Próxima fofoca. O que está gostando mais? Preferem morar aí ou em Montreal? É complexo. Enquanto ele vai falando, eu vou comendo meu brownie, tá, gente? Porque em Montreal a gente morou 6 meses. Quem é novo no canal, a gente foi para Montreal para eu melhorar o inglês. A gente estava estressado de aguardar o Visa Bulletin sair. A gente queria fazer uma nova mudança. E a gente botou na ponta do lápis, valeria a pena para a gente ir para Montreal, passar uns 6 meses lá, respirar um pouco. Eu estudar inglês, porque no Brasil eu só focava no trabalho. Então eu trabalhava, eu não estudava. Eu tinha um curso de inglês comprado que eu praticamente não peguei nele, porque assim, você botava na balança, guardar dinheiro ou estudar. Aí eu sempre guardava o dinheiro. Então, quando a gente foi pro Canadá, eu dei um pouco de pausa nos meus clientes. Eu falei, vou te atender um pouco mesmo, porque eu preciso focar no estudo. Então lá no Canadá nós estávamos com visto de turista. A gente não podia trabalhar pro país. Eu estudava 4 horas por dia e a Thaís ficava em casa e ela estava exercitando a parte de assistente virtual, que ela tinha pedido demissão do emprego dela. E então a gente tinha uma vida de estudo e lazer, um pouco de trabalho remoto e lazer. Assim, a gente praticamente não trabalhava. Então lá era o contrário, né? Eu que ficava em casa, você que saía pra rua. Então, assim, aí quando a gente saía, a gente ia fazer passeio cultural, o apartamento tinha uma boa acústica, então os vizinhos não reclamavam dos cachorros sozinhos, tá? Eles podiam ficar em casa, o clima era ameno, então muitas das vezes a gente saía com eles andavam pra caramba lá. E quando estava um pouco mais frio, ou a gente ia fazer o caminho longo, ou a gente saía sozinho. Tirando esses pontos, assim, eu amei Montreal. Se eu tiver que comparar cidade com cidade, Montreal é melhor que aqui. É mais bonito, as pessoas são mais calorosas que aqui. Tem a dificuldade da língua, porque lá a primeira língua é francês, aí o pessoal brinca muito assim, que Canadá é bilíngue. Não é. Tem gente, em Montreal que fala só francês e arranha o inglês. Era tipo 80-20, talvez. De 80% francês e 20% inglês. Assim, se você vai no comércio, as pessoas falam inglês, francês. Se você vai fazer uma instalação de linha telefônica, muito provavelmente o cara que vai instalar sua luz, seu telefone, ele só fala francês. Então aí você tem essas dificuldades. E a gente até comentava que se esse processo não viesse para frente, a gente ia partir para o Plano Canadá focado em Montreal, mesmo tendo que apanhar o francês. E assim, a diferença é que em Montreal a gente não tinha responsabilidades, que nem aqui, a gente tem que trabalhar para, né, vida de adulto. Lá em Montreal a gente tinha se planejado os custos para a gente poder se manter 6 meses sem trabalhar lá. E foi meio que vida de playboy, né? Mas é uma vida de playboy regrada. Não tinha como gastar muita coisa. Muita coisa a gente comprava na Dollarama, foi coisa assim, controlado. Mas também tivemos um planejamento para que isso acontecesse e não estourasse o orçamento. Por quê? Porque o nosso plano final era vir para cá. Já mencionou, a gente gasta todo o dinheiro, vive como se não houvesse amanhã. E aí o visto sai e a gente não tem dinheiro pra fazer tudo que a gente tinha pra fazer aqui. E o Bolacha ficou doente lá, então um monte de coisa nós deixamos de fazer
porque tinha um monte de passeio que a gente queria fazer. A gente queria ir lá pro Quebec, a gente deixou de fazer todas essas coisas porque o Diel tava indo pro tratamento do bolacha. Já teve isso, porque não estava previsto. Então, assim, difícil fazer essa comparação de prefere morar ali, prefere morar em Montreal, né? Enfim, aqui a gente tem, lá a gente tinha um objetivo, aqui a gente tem outro. E aí, o começo da pergunta era, o que está gostando mais? Aqui eu tô gostando de eu não ter que falar francês. Ai, besta. Então tá bom, então. E aqui, assim, primeiro ano a gente já sabia que era uma fase de adaptação, né? E aí, cada dia a gente se adapta a alguma coisa diferente. Que nem essa semana é a adaptação à temperatura menos 15 a menos 20. E dói. Que o apartamento aqui é um apartamento velho, não tem um bom isolamento que nem o que a gente tava morando lá em Montreal. Tanto que em Montreal a gente chegou a pegar menos 10. E a gente nem ligou o aquecimento, porque não precisava, tava confortável dentro de casa. Isso aí. Uma coisa que, outro comparativo, Montreal é a terceira maior cidade do país, do Canadá. Então assim, você vê muita gente. Aqui é a segunda maior cidade do estado, que o estado é um dos menores estados. Então você não vê gente, você vê as mesmas 6 pessoas o mês todo. Gente, são sempre os mesmos Nordeste que vão na loja. Sempre. A gente já conhece. Tem um hispano lá que ele já fala: Olá, que tal? Só falta saber meu nome. Agora a pergunta fatídica. Essa é a pergunta mais fofoqueira de todas, eu tenho certeza. Por que pretendem voltar para a Flórida depois de um ano? Por que querem voltar para a Flórida? Depois de um ano do contrato de trabalho? Vocês pensam em mudar de cidade? Depois de fechar um ano, aí vão para a Flórida? Qual estado? Para onde vão se mudar depois de um ano? Já sabem para que estado vocês vão quando terminar o ano? Uma dica: Atlanta ou Colorado, os dois que mais amam. Oi, queridos! Qual será o próximo destino depois? Abraço, amo vocês. E pra onde a gente vai? Foi a pergunta mais feita de todas essas caixinhas. Pra onde a gente vai, amor? Pra Flórida, né, gente? Pra Flórida, vamos voltar pra Flórida. Voltar pra Flórida não, vamos para a Flórida, porque a gente ficou lá 40 dias, nem conta. Não conta como moradia. A gente tá como turista. E sim, a gente quer ir pra Flórida não, eu quero ir pra Flórida, o Fábio tá indo, porque ele tá sendo obrigado. Onde ela foi, eu vou. Mas você quer ir pra outro lugar? Por enquanto não, eu não conheço outros lugares. Aqui nos Estados Unidos, a gente conhece de passagem toda aquela parte da costa leste. Quando a gente desceu do Canadá. Só passagem, só andou, passou de van, depois voltamos de motorhome. Então assim, aí a gente conhece um pouco da Geórgia, que a gente rodou mais ali de motorhome. South Carolina. Quase entramos no Alabama, então a gente já sabe que para aquele lado a gente não quer. Conhecemos aqui Indiana e conhecemos Chicago. Aqui e Chicago são semelhantes com a questão de frio. A gente já decidiu que a gente não quer lugar frio. Talvez a gente não queira ficar na Flórida depois porque é muito quente. Mas isso a gente só vai saber depois. A gente tá reclamando do frio aqui. Quando eu chegar na Flórida eu vou reclamar do calor também. Vocês que lutem. Eu já tava comentando com a Thaís que o frio te limita muito. Que é assim, menos 10, menos 15, você não consegue sair na rua. Se você sair, você tem que botar um monte de camada. Você não consegue passear com os cachorros, porque tá frio, porque tem sal no chão, ou porque tá molhado, os cachorros são baixinhos. Então qualquer coisinha, eles ficam todos sujos por baixo. Aí não tem um horário bom para passear com eles na rua nesse inverno. No verão você acha um tempo. Você consegue sair às 7, consegue sair às 11 da noite. Você reclama, mas você consegue sair na rua. É isso. Falou o menino da previsão do tempo. Ultimamente tem que ficar revoltado. Eu vejo as pessoas na internet reclamando que tá 40 graus no Rio. Eu queria estar aí, queria trocar com você. Vocês não sabem que é menos 15, não. Ô, gente, e eu posso falar? A gente não tá acostumado, né? Mas o povo que mora aqui, eles também sentem frio. Mas tem um povo que é meio alienígena aqui. Outro dia a gente tava aqui na varanda filmando, ou sei lá. Porque a gente às vezes solta os cachorros ali na varanda porque tem um espacinho bom pra eles. E aí a gente fica olhando lá pra baixo, né? Tinha um cara que veio buscar correspondência, ele é da outra torre, e ele vem pra cá porque aqui ficam as correspondências de Amazon, caixa que recebe, enfim. O mail room, que eles falam, fica nessa torre. O cara veio da outra torre pra cá e aí ele tava voltando com as caixas dele pra lá. De chinelo. Tudo melado de neve, água... Um frio, um vento, que ele tava com uma calça com um tecidinho meio leve assim, a calça fazia assim, ó, de tanto vento que tava lá fora.
e ele de chinelo. Menos 25. Menos 25 eu ponho 2 meias, gente. Ele tá de chinelo lá fora. Eu falei, gente, não é possível. É isso, e a gente tá contando, ó. Hoje, dia da gravação desse vídeo, é dia 20 de janeiro. A gente tá fazendo já a contagem regressiva pra acabar. E aí eu tava pensando aqui, meu Deus do céu, não acaba, não acaba, não acaba. Mas pera, já passou 20 dias do mês mais frio. Ufa! Mais um mesinho aí já dá uma aliviada, entendeu? Mas no final de semana vai cair bastante a temperatura. Ok. No final de semana diz que é menos 19, menos 20, com sensação de... Menos 30, talvez. O céu é o limite, depende do vento. É. Enfim. Bom, vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova TechPix. A gente vai fazer uma publi aqui agora. Só os antigos vão lembrar disso. O pessoal que é dos 1980 vai lembrar disso. Os novos não vão. Próxima fofoca. Opa! Algum arrependimento? Algo que surpreendeu positivamente o casal? Arrependimentos, meus jovens. Tem algum arrependimento? É um arrependimento, mas eu já não tinha opção. Esse apartamento. Eu ia voltar mais lá atrás ainda. É? Mas também a gente não tinha opção. É. Qual é? Mais lá atrás, o arrependimento é de não ter aplicado o visto lá em 2018, quando a gente conheceu. Ah, sim. Mas a gente não tinha dinheiro. É. Então, não tem o que fazer. Na época não tinha dinheiro para aplicar, porque a gente aplicou com o dinheiro da venda da tua casa. É. E aí a gente teve o dinheiro. Aí antes disso a gente não tinha dinheiro nem para aplicar o visto de estudante, que a gente tinha que comprovar, sei lá, 6 meses de renda guardada e a gente não tinha. Então não dá para se arrepender desse tipo de coisa, porque a gente até pensou em fazer, mas o planejamento não encaixava. E aí o negócio do arrependimento do apartamento aqui, sim, é um arrependimento, mas a gente não tinha o que fazer. A gente até tinha o que fazer, que era o quê? Era esperar. E depois que a gente melhorasse um pouco do Covid, melhorava e aí ia buscar outros apartamentos. Mas assim, o problema da gente ter pego o Covid quando a gente chegou aqui é que a gente tava muito cansado, a gente queria resolver só, sabe? E aí a gente ia ter que ou estender mais uma semana de Airbnb, e aí ainda tava doente ainda pra sair, pra buscar apartamento, sabe? A gente tava exausto, assim, cansado, doente, queria só ter um canto pra chamar de nosso. Isso. Então, sim, esse pode ser um arrependimento. Mais do que o anterior que eu falei. E algo que surpreendeu positivamente o casal. Complexa essa, né? Eu acho que a gente já tinha uma... de surpreender, assim, pelo menos com relação à cidade, a gente não teve muita coisa, porque a gente já tinha uma expectativa da cidade, porque a gente já tinha vindo aqui antes, né? Exato. Em 2021 a gente veio aqui na cidade para conhecer, então a gente já tinha ideia do que era. E a gente nesse meio tempo, a gente tem consumido muito conteúdo daqui da cidade, né? A gente achou 2 corretores de imóveis, um abandonou o YouTube, né? Uhum. Mas aí eles mostravam a cidade, visitavam as lojas, visitavam os apartamentos, mostravam tudo que estava acontecendo na cidade. Então a gente já estava sabendo o que tinha na cidade. Talvez o que tenha me surpreendido foi a escola. Eu estou estudando uma escola gratuita, onde eu só tenho que comprar o livro. Isso é uma coisa que me surpreendeu. Eu achava que quando eu chegasse aqui e encontrasse uma escola dessa, eu ia ter que pagar alguma taxa mensal. Mas não, totalmente de graça. No trabalho, assim, não me surpreendeu positivamente. Eu já sabia que ia encontrar com pessoas boas, pessoas não tão boas. Porque a vida do ser humano é assim, né? Me surpreendeu positivamente, acho que não teve nada de especial. Não que eu me lembre agora. Até o final do vídeo eu lembrar, a gente volta nessa pergunta, mas... não sei. Triste isso, né? Não tem nada que surpreendeu positivamente, né? Vamos pensar. Adoro assistir vocês e os cachorrinhos também. Biscoito agradece, ó. Ficou com medo já. Pode botar a mão na cabeça. Sem ele ver. Não. Fala eu também. Obrigada por assistir. Ai, me mordeu. Ficou bravo que a mamãe apertou você? Ai, que bravo. Ok. Vocês ainda me amam? Não sei, vou pensar. Essa é minha prima, gente. Beijos. Tirando o clima, o que tem sido mais difícil nesses primeiros meses na América? O que tem sido mais difícil para você? Porque eu fico mais tempo em casa, né? Então eu lido menos com as pessoas. Porque eu poderia muito bem falar que a parte mais difícil é lidar com a parte cultural mesmo. Mas eu não posso dizer isso. Porque a gente não é tão impactado, né? E mesmo no trabalho também. No tipo de trabalho que eu faço ali, né? Não tem muito o que ter estresse, né? O que
O que é difícil na questão do trabalho é, por exemplo, tem um jovem rapaz lá que ele é o filho da gerente, de uma das gerentes. Rola meio que um nepotismo na loja. E aí ele se sente o dono, o proprietário maior da loja, entendeu? Então ele acha que tem que dar pitaco no trabalho de todo mundo. Aí você tá montando alguma coisa e fala assim, ai, tem que pôr menos ingredientes aí. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Ai, porque não sei o que, não sei, sabe assim? Até que eu fui reclamar pra minha gerente do meu turno e falei assim, olha, se o fulano continuar fazendo isso, isso e isso, eu vou pegar minhas coisas e vou pra casa. Deu uma melhorada assim, gente, de uns 80%. E ele assim, ele tem 17 anos ainda, então é uma criança. E aí, às vezes ele tem atitude de criança mesmo. E aí eu acho que ele é hiperativo, mistura um monte de coisa, sabe? Mistura que ele é o filho da gerente com o hiperativismo dele, enfim. Aí eu tento respirar e falo assim, é temporário. Daqui a pouco eu vou embora, ele vai ficar aqui, entendeu? Acho que foi a mais difícil. E a mãe dele também é bem complicado de se lidar, entendeu? Então, mas a gente, né, lida com um negócio assim, é temporário, daqui a pouco eu vou embora. É temporário, daqui a pouco eu vou embora. Tipo, menos um dia, menos um dia, menos um dia, menos um dia, entendeu? No calendário, vai riscando assim, ó. Tum, 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 tum. E é isso. Acho que essa foi a mais dificuldade. A dificuldade inicial que a gente teve foi a questão do aluguel, né? Acho que isso foi pra família o mais difícil de ter tido essa dificuldade no começo. E que graças ao nosso planejamento a gente conseguiu resolver, mesmo sendo aqui. Mas acho que é isso. O resto é de boa. Por quê? Porque a gente se planejou muito, a gente se organizou muito para que a ideia era ter o mínimo de perrengue possível enquanto a gente estivesse aqui nesse primeiro ano. Né, Bolacha? Ele tá vendo um moço passar lá na rua? Ele quer latir. Quer latir. Então, o nosso planejamento era ter o mínimo de perrengue possível no primeiro ano. E acho que a gente tá indo bem até. Tá indo bem. Rolou perrengue? Rolou perrengue. Rolou perrengue com o carro, rolou perrengue do apartamento. Espero que não role nenhum perrengue com o cachorro. Né, my friend? Hein, Nenê? Sem perrengue. Por enquanto tá todo mundo saudável. Estamos passando um inverno bem aí, saudável. Não pegamos gripe, não pegamos nada. Estamos tentando comer bem, nos alimentarmos. Estamos tomando nossas vitaminas, vitamina D, tudo em ordem. Próxima pergunta. Faz a pergunta aí, Bolacha. Como está sendo a adaptação de vocês no país, na cidade e no trabalho? Como está sendo a adaptação de vocês no país, na cidade? No trabalho não, porque você não trabalha, né? Não trabalho. Segundo alguns seu trabalho você aí, já tá adaptado no seu trabalho. Eu acho que tá tranquilo. A gente vê muitas pessoas vindo para cá e tomando um choque cultural. Como nós já tínhamos visitado os Estados Unidos antes, aí já tinha vindo mais vezes até do que eu, e nós passamos aquele período lá no Canadá, meio que já conhecia, já sabia com o que estava lidando. A gente já sabia qual arroz era bom, já sabíamos qual feijão era bom, a gente já estava meio que adaptado, inclusive à culinária. Porque muita gente que vem a primeira vez para cá sofre com a adaptação culinária. Uhum. Como em casa a gente cozinha bastante, eu faço muita comida, então a gente não sofre muito com essa questão da adaptação culinária. E a gente não tem esse negócio, tem que ser o arroz tal. Eu só como do feijão tal. Não tem aquele arroz, a gente vai comprar um similar. Aquele arroz não ficou bom, a gente vai comprar uma outra marca, mas a gente não vai ficar pagando caro para comprar arroz importado. E assim, a adaptação na cidade foi importante a gente ter vindo para cá para conhecer antes de finalizar o processo, né? No meio do processo a gente veio para cá. Nossa LC estava aplicada só, a gente não tinha nem aprovação da LC ainda e a gente veio visitar para entender onde que a gente ia amarrar nosso jegue, né? A gente veio no verão, então era outra cidade, não era inverno, né? Então no inverno a gente não sabia como que ia ser, mas a gente já tinha ideia de estrutura da cidade, tamanho da cidade, né? Do que tinha para oferecer, enfim. Então foi mais tranquilo por conta disso. Não que necessariamente você precise ir à cidade que você vai, né? Que você está aplicando, você vai morar, mas bastante pesquisa anterior é bom para que você saiba o que é que você vai ter e o que é que você não vai ter, para você não gerar expectativas e frustrar suas expectativas depois por falta de alguma coisa. E, gente, o que faltar aqui, você entra aqui, ó,
Amazon.com, Walmart.com, chega na sua casa rapidinho. Tem coisa que chega, você pede num dia à noite, no outro dia de manhã tá na sua casa. Então, tem um custo para isso. Se você tiver Amazon Prime, é gratuita a entrega. Então vamos lá. O resto de boa. Falando do menino. Porque eu falei, e aí tem no trabalho. No trabalho eu acabei de falar, né? Que tem pessoas e pessoas, enfim. Mas eu achei que foi ok. Eu tinha receio de no trabalho ser muito mais difícil, assim. E não foi. E depois de alguns meses de trabalho lá, eu já me equiparo muito funcionário lá. E, inclusive, essa semana eu recebi a agenda de trabalho para daqui 2 semanas. Me deram 40 horas. Ontem eu cheguei no gerente e falei assim, eu queria entender por que a fulana, que é quem monta as agendas, né? Me deu 40 horas pra trabalhar. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, tum. Falei, porque eu não preciso de todas essas horas, pelo amor de Deus, eu preciso de descansar. Aí ele falou assim, eu não sei, ela nem pergunta pra gente, ela só faz a agenda. E aí eu olhei na agenda, só quem tem 40 horas são os gerentes. Ou seja, ou minha hora tá muito barata, e eles estão chuchando hora em mim, ou eles gostaram muito do meu trabalho. E eu arrisco dizer que são os dois. Ela trabalha bem, gente. Porque a gente paga pouco, vamos sugar. Então, porque eu não paro 1 minuto. E, tem americano que, não tá recebendo pedidos, ele encosta lá no armarinho e fica esperando o pedido chegar. Eu não tem pedido, eu vou fazer outra coisa. Eu vou lavar a panela, eu vou varrer o chão, porque coisa pra fazer não falta. Enfim. E complementando, que a gente via muito dos vídeos da Gisela reclamando dos funcionários no McDonald's. Do que eles ficavam falando outra língua, outro dialeto, para poder criticar ela. E a Thaís já estava preparada para esse movimento dos outros funcionários. E lá ela não tem isso. Não. Quem fala em outro dialeto, na verdade, são os nepaleses, né? Porque tem 3 ou 4 funcionários nepaleses lá. Então eles falam entre eles na língua deles lá. E pra mim tudo bem. Às vezes eu olho pra cara deles e faço assim. Porque às vezes tem algumas coisas que eles falam que parece que tem um sotaque de inglês, assim, sabe? Algumas palavras parecem em inglês. Aí eu tento pegar, mas aí eu vejo que não tá falando em inglês. Enfim. Mas eles não fazem por mal. Se tivesse um brasileiro lá também, eu ia ficar falando em português e dane-se, entendeu? Enfim, não me incomodo. Pode ser que tenha gerentes que se incomodem deles ficarem falando entre eles na língua deles, porque pode ser que eles estão falando mal da gente, né? Mas eles que lutem, eu não tô nem aí. Tô só trabalhando. Outro dia lá no colégio tinha 2 colegas do Sri Lanka conversando. E eles falam uma variação da língua do tipo indiano, né? Não lembro o nome da língua deles, desculpa, gente. Aí eles estavam lá falando, aí eu virei pra Nora é minha colega mexicana. Aí fiquei... E ela começou a repetir comigo. Porque parece que é isso. Depois do contrato, quais são os planos? Admiro muito como abriu mão de tudo por um sonho. Profundo. A gente não sabe ainda quais são os planos. Quais são os planos, bem? Sobreviver. A gente tem algumas ideias, né? Temos algumas ideias, mas nada ainda fechado. Então, estamos ainda desenvolvendo ideias para até o final do ano pôr em prática. Não sei ainda também como vai ser. A gente não sabe nem como que a gente vai levar nossas coisas lá pra Flórida, gente. Calma, uma coisa de cada vez. Mas ainda não temos nada fechado para quando finalizar o contrato com o sponsor. Não sabemos ainda se o Fábio vai continuar trabalhando com o que ele trabalha, se eu vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava antes no Brasil. Tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Estamos analisando propostas. Se tiver um plano aí pra gente, manda no direct lá do Instagram. Beleza. Não sabemos os planos ainda. Continua aí acompanhando. Cenas dos próximos capítulos. Pra você saber. O que foi mais legal em 2025 e o que foi mais difícil até agora por aí? O mais legal em 2025 foi ter saído do nosso visto, sem sombra de dúvida. Desencantou aquela fila do Visa Bulletin. Acho que o mais legal foi ter recebido nosso documento. E o mais difícil até agora por aqui, a gente falou algumas dificuldades, né? Eu acho que foi muito aquela questão de aquele seu problema de família. Que foi exatamente o mesmo período que saiu o nosso visto. A gente recebeu a notícia do Visa Bulletin dia 10 de março, né? Que o Visa Bulletin já chegou na nossa data. 2 dias depois, um dia depois, sei lá. 2 dias depois. 2 dias depois. Eu recebi uma notícia de família que me fez pensar se a gente ia conseguir chegar aqui no prazo que a gente precisava chegar. O visto ele é emitido de acordo com a data do seu exame médico. E aí, dali, você tem
6 meses para dar entrada nos Estados Unidos. E aí rolou um problema de família, tipo, de saúde, que demandou muito de mim e que eu não sabia se eu ia conseguir vir para os Estados Unidos ou não. E aí isso a gente manteve com a gente, né, a questão do processo até a gente estar com o nosso passaporte em mãos, para ter certeza de que ia dar tudo certo, né? Antes de emitirem o visto no passaporte, a gente não contou para a família. Só algumas pessoas sabiam, e aí depois... Ainda bem que depois que a gente teve o passaporte nas mãos, a gente já estava mais estabilizado nessa história e conseguiu que tudo se encaminhasse da forma que se encaminhou nos vídeos que vocês viram do nosso pré-embarque, né? Mas foi difícil mesmo. Mas eu até meio que deletei essa parte da história da minha cabeça. Que bom, relaxou um pouco. Porque na época você estava bem tensa. É. Quer que eu leia? Olhando para trás, o que te faz sentir mais aliviado de ter feito essa decisão de se mudarem? A gente já falou em alguns vídeos passados que a gente não reclamava da nossa situação financeira. A gente vê muitas pessoas que querem mudar para cá para ter uma melhoria na vida financeira, da questão de ter posses, né, de poder ter, porque assim, o poder de compra americano é maior, então você vê diversos vídeos na internet que o pessoal foca nisso. Ah, que lá eu posso comprar mais, lá eu posso comprar meu PlayStation, lá eu posso comprar o carro do ano. E nosso foco sempre foi ter qualidade de vida e segurança. Então, era isso que a gente buscava. Eu saí do Rio para São Paulo e a gente saiu junto de São Paulo numa época que São Paulo já não estava mais seguro. E a gente andava em São Paulo com medo de tudo e de todos. E aqui a gente não tem isso. A gente sabe que a gente está numa cidade do interior, que se a gente for para uma cidade grande vai ter uma violência considerável, mas não chega a ser como uma grande cidade do Brasil. Por exemplo, aqui tem problemas, né? Porque é uma cidade, é a segunda maior cidade do estado. Então é uma cidade grande, vai. E tem problemas, tem morador de rua na rua, né? Mas aí o maior problema não é o morador de rua, é o que eles usam, né? De entorpecente e tal, que eles ficam muito loucos. E aí nosso receio é mais, não é de ser roubado, que nem em São Paulo a gente tinha medo de ser assaltado por um Zé Mané que quisesse nosso celular e qualquer momento podia dar um tiro na nossa cara, se perder a vida por causa de um celular. Aqui não, aqui a gente tem medo, não porque eles vão querer roubar a gente, mas porque eles estão ali sob efeitos de drogas muitas vezes, e aí tem muito maluco mesmo aqui. Eles podem te empurrar na frente de um carro. Te esfaquear, enfim, essas coisas, sabe? Então, o medo aqui não é do assalto em si, não é de tomarem os seus bens, mas é de um maluco do nada você ser a vítima do cara, entendeu? Isso acontece? Acontece, mas é esporádico. Entendeu? Enfim, aqui a gente anda com muito mais tranquilidade na rua do que... Por exemplo, tem dia que eu saio 2 horas da manhã lá da loja. Ninguém vai até a porta da loja pra me escoltar pra ver se eu vou chegar bem no meu carro. Eu pego, saio da loja, olho pro lado, não tem ninguém, entro no meu carro e vou embora. Eu acho que essa parte de segurança, acho que é o que a gente mais tem valorizado também. E aí, acho que em segundo lugar é você estar vivendo uma outra cultura mesmo lá. Uma vida nova, né? Próxima pergunta. Baseado na experiência anterior de migração, temos uma observação aí. O que faz os Estados Unidos ser diferente? Como a gente tinha falado antes, a gente passou 6 meses no Canadá, mas a gente tá com visto de turista, a gente não imigrou pro Canadá. A gente tem uma experiência de prestar atenção, né? A gente via como era a vida deles. Eu já morei nos Estados Unidos antes, também num visto temporário, tinha um visto J1, mas foi lá em 2005, né? E eram outras circunstâncias, então. E aí a pergunta, na verdade, assim, é falar o que faz os Estados Unidos ser diferente. Então, acho que ele está comparando realmente com o Canadá, né? Na verdade, assim, o que diferenciou os Estados Unidos do Canadá, por exemplo, na nossa busca por um visto de imigração, foi que a gente encontrou o EB3 Unskilled e foi a forma mais fácil que a gente viu de poder fazer a imigração, porque todos os vistos que a gente via de imigração para o Canadá, a gente não se enquadrava em todos os requisitos que eles pediam. Então acabou que o EB3 Unskilled, ele veio com uma forma mais fácil da gente conseguir imigrar, e deu certo, certo? Certo. Mas se a gente tivesse perfil para algum outro visto do Canadá,
pode ser que a gente tivesse ido pra lá. Quando a gente começou a pesquisar processo migratório, a Thaís sempre quis morar nos Estados Unidos, mas a gente começou a pesquisar os processos migratórios para o Canadá primeiro. Aí a gente viu todos os que tinham possibilidade para o Canadá e aí a Thaís encontrou esse do EB3 e acabou vindo para os Estados Unidos, que era o sonho inicial dela. Qual o balanço que vocês fazem de 2025? Como esse ano mudou as expectativas e os sonhos de vocês? 2025 foi um ano de altos e baixos, né? Foi muito louco. Muito louco. Teve o problema, a questão de saúde da família da Thaís. Teve o desencantamento do Visa Bulletin, a gente acabou mudando. Tirou um peso das costas, né? Porque, E eu, quando saiu lá a aprovação do nosso visto, que saiu no meados de maio. Aí eu falei pra Thaís, tem como a gente mudar para os Estados Unidos e para passar o 4 de julho lá? A Thaís falou, acho que a gente consegue. Ela começou a montar o plano para a gente poder comemorar o 4 de julho. Para quem não sabe, o 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, é o feriado mais importante dos Estados Unidos. Então, já que a gente estava migrando para o país, por que não comemorar o feriado mais importante do país aqui? Aí a gente organizou um churrasco com os amigos que estavam chegando na mesma semana. Foi um momento meio mágico. Todo mundo que estava ali no mesmo barco, esperando o mesmo processo, na mesma quantidade de tempo. Isso foi maravilhoso. Muitas pessoas ali que a gente nunca nem tinha visto pessoalmente. Só conhecia de grupos de WhatsApp. E nos primeiros meses, aqui nos Estados Unidos, parecia que a gente estava de férias. A gente não caía ficha que a gente era residente permanente daqui. Acho que levou um tempo para cair essa ficha. Às vezes não cai. Aí tô lendo aqui a segunda parte da pergunta, né? Como esse ano mudou as expectativas e o sonho de vocês? Acho que a gente ainda tá realizando o sonho, né? Ainda parece um sonho. Ainda é o período de adaptação, né? Ainda tá muito cedo pra pensar num novo sonho. Acho que a gente tem planos, né? Pro ano que vem, mas acho que a gente tá bem pé no chão, tentando primeiro entender como é que vai ser daqui pra frente, tentando entender o país, né? Agora a gente vai começar a entender a questão de imposto de renda, estamos caminhando ainda no credit score, a gente já apareceu o credit score pra mim, depois de 6 meses de movimentação, realmente deu 6 meses, apareceu o meu credit score. Então, tem muitas coisas ainda que a gente tá tentando se adaptar, tentando entender e tal, para colocar novos planos aí à frente. Então, e tentando sobreviver. Tentando sobreviver a todas essas adaptações, essa montanha-russa de coisas que a gente tem que absorver. Mas as expectativas são boas, né, amor? Bem. Pronto, tirou a roupa, gente, que agora tá com calor. Desculpa, meti a mão no microfone. Os cachorros em cima de mim estavam ficando com calor já. Última pergunta deste vídeo Gil Gomes. Como fazer um planejamento para realizar o sonho de ir para os Estados Unidos? Gente, acho que a resposta aqui é o seguinte. A gente vê muitas pessoas chegando no nosso direct no Instagram, falando assim, me ajuda a ir para os Estados Unidos. Como é que eu consigo um sponsor? Não sei o que. Quem acompanha a gente aqui sabe que tem tudo que a gente fez detalhado em vídeo. Aí a gente manda um vídeo pra pessoa, a pessoa não assiste o vídeo e a pessoa vem perguntar pra gente coisas que estavam naquele vídeo. A gente manda o vídeo, a pessoa pergunta, como é que eu faço pra ir tal. Fala, assiste esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui tem as informações. Quanto que custou o seu processo? Sendo que a resposta tá no mesmo vídeo. Com quem vocês fizeram o processo? Sendo que a resposta tá no mesmo vídeo que eu mandei pra ela. Ou seja, a pessoa não assiste o vídeo e quer a informação de mão beijada, tipo, mastigada. Então, a minha mensagem aqui é: seja responsável pelo seu sonho. Seja responsável pelo seu planejamento. Porque ninguém vai fazer um planejamento melhor do que você mesmo. Você mesmo conhece qual que são as necessidades da sua casa, as necessidades da sua família ou a sua própria necessidade se você é solteiro. Não é o Fábio e a Thaís que vão te dar as melhores respostas para o seu planejamento. Porque cada realidade é única, né? Cada pessoa vive de uma forma, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um emprego e sabe o quanto que gasta e o quanto que pode economizar por mês para fazer aquele sonho se tornar real. Aí as pessoas perguntam às vezes pra gente, você acha que vale a pena eu pegar um empréstimo? Tem até uma pergunta aqui de finanças sobre isso.
se vale a pena pegar um empréstimo para fazer um EB3. Eu não sei, porque eu não sei se essa é a única alternativa que você tem, entendeu? Se essa for a única alternativa e depois você conseguir fazer o pagamento desse empréstimo sem ter que vender sua alma, sem juros abusivos, por que não fazer? Por que não fazer o empréstimo, né? Sabendo que você vai ter que pagar aquele empréstimo depois. Também não adianta você sair do Brasil, vir para os Estados Unidos, deixar a dívida no Brasil, sujar seu CPF lá, só porque, vou morar nos Estados Unidos, não preciso mais deixar meu CPF limpo no Brasil. Tem sim, gente, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Exato. Aí você tem que... Acontece alguma coisa aqui, seu projeto dá errado aqui, você tem que voltar pro Brasil com o nome sujo. Cada um sabe da sua vida. Então, a gente coloca o que funcionou pra gente. Você tem que pegar da nossa história o que fizer sentido, né, pra sua história, e aí você adapta, né? Faça o seu próprio planejamento. A gente tem, na nossa comunidade, tá aqui o QR Code, se vocês quiserem entrar, a gente tem um grupo que a gente fala das finanças, do que a gente consome, do que a gente gasta por aqui. Item por item, mas é a nossa realidade. Cabe a você entrar lá, ver e filtrar as informações. É um casal só, eles gastam X. Se eu tiver 2 filhos, eu vou gastar X mais X. Porque hoje você sabe o quanto você gasta no Brasil tendo uma esposa e um filho. Tentar trazer essa realidade, ver quanto você gasta pro seu filho no Brasil e tentar entender quanto a mais que você vai gastar com o seu filho aqui nos Estados Unidos, entendeu? Enfim, o que a gente quer dizer com isso? Que quanto mais você planejar, quanto mais você estruturar o seu sonho, maior é a chance dele dar certo. Tem que haver um planejamento, gente. Eu tinha lá uma planilha no meu do plano A, do plano B, do plano C, do plano D, do plano vindo como estudante, do plano vindo como turista e depois mudando para estudante e depois para EB3, aí não funcionava, enfim, indo pro Canadá, indo pra Irlanda, indo pra não sei aonde. Teve tanto planejamento, tanto, vocês não têm noção. E dentro desse planejamento tinha custo de tudo. Quanto a gente previa que ia gastar de comida, quanto a gente previa que ia gastar de compras de supermercado no primeiro mês, que o primeiro mês é o que você mais gasta. Às vezes você chega assim, eu vou gastar $500 por mês. Não no primeiro mês. No primeiro mês você vai gastar pelo menos um triplo disso. Tanto que a gente tem vídeo aqui do supermercado do primeira compra. Pra vocês terem ideia do que comprava. A gente colocou muitas vezes os gastos que a gente teve com as coisinhas de casa. Que ele vai compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O dinheiro vai embora, o dinheiro voa, gente. Voa. Então, tem que se planejar. Peraí que tem um participante aqui da família que quer participar do vídeo. E uma coisa importante aqui também de falar sobre planejamento é que, por exemplo, muitas vezes vocês olham para os nossos vídeos e acham, foi fácil. Não, porque eles pagaram tudo isso no processo, compraram o carro à vista, depois pagaram o aluguel todo à vista, né, do ano inteiro, puderam pagar. Não olha achando que foi fácil isso. Foi renúncia isso. Exatamente. Várias renúncias. Thaís vendeu o carro dela, foi em 2016. De lá pra cá a gente andava de ônibus e metrô. Tinha o dinheiro que daria pra comprar um carro, um monte de gente chamava a gente de canguinha, porque já não comprava carro. O dinheiro estava guardado para o plano Estados Unidos. Tem churrasco de família final de semana. Você vai? Não, nós não vamos. É porque é antissocial? Não, gente. Não tinha um objetivo, né? E aí a gente escolhia bem no que gastar, com o que gastar. A gente nunca foi de economizar em comida, assim. As comidas a gente sempre gastou bem, até mais do que devia. Se a gente fosse mais canguinha, dava pra ter economizado mais ainda. Tinha mês que a gente olhava assim no contra-cheque e falava, nossa, gastamos tanto de iFood. Mês que vem a gente tem que parar com isso. E aí no mês seguinte a gente não consumia. Pra criar um equilíbrio. Mas não fique olhando pra vida do amiguinho e achando que foi fácil, né? Porque a gente não sabe quais são as renúncias que a pessoa fez pra conseguir realizar aquele sonho. E aí você tem que olhar pra sua história e ver quais são as renúncias que você tem que fazer. O que eu preciso fazer pra eu estar mais próximo do meu sonho, tanto financeiramente como psicologicamente também. Tem muita gente que precisa desse suporte também, ou porque é muito apegado à família, ou porque tem muitos medos e tem medo de largar o emprego no Brasil para vir para um desconhecido. Então, você precisa ver quais são os pilares que você precisa estruturar para tornar seu sonho realidade. Cada um, como eu disse, cada um tem a sua realidade, mas você tem que olhar para a sua e aí desenhar, estruturar os pilares que você precisa
construir ou reforçar para que esse planejamento dê certo. E aí uma coisa também que eu sempre falo, né? Eu falo muito lá pro pessoal da comunidade, para você pesquisar muito, principalmente pro pessoal que ainda não aplicou. Pesquise muito, muito, né? E jamais coloque nas costas dos outros uma responsabilidade que é sua de pesquisar e entender como funciona o processo. Porque, por exemplo, o EB3 Unskilled, a gente conheceu ele lá em 2018 e antes de 2020 a gente não aplicou. A gente fez muita pesquisa, pesquisava muito sobre como que era o consular, como que era o ajuste de status, quais eram as implicações, como funcionava cada fase do processo. Para quê? Para que depois que eu aplicasse, caso as coisas mudassem, enfim, eu tivesse conhecimento de qual seria a próxima fase ou o que eu deveria fazer ali para caminhar sem maiores problemas, enfim. Então, é importante que vocês entendam o processo de cabo a rabo, seja NW, seja Unskilled, seja lá qual o processo que você vai querer passar, porque a responsabilidade do processo em si, ela não é de ninguém que não seja você. Entender se você é elegível àquele visto, né? Porque muita gente aplica pro NW e acaba que não tem perfil. E aí fala, mas o advogado falou que eu tinha perfil. E aí o meu NW foi negado. Por que foi negado? Será que você tinha realmente perfil? Você entrou no site da USCIS e viu quais são os pontos? O business plan que desenharam para você, ele realmente estava de acordo? Você leu o seu business plan? Porque muitas vezes as pessoas deixam o business plan na mão dos advogados e não lê antes de ser enviado. Só por quê? Porque ele é muito grande. Aí o que os caras escreveram lá nem sempre faz sentido, né? Enfim, acho que é isso. Acho que aqui a frase principal aqui é: não seja preguiçoso. Complemento da frase que a gente sempre fala: não desista dos seus sonhos, mas não deixe seus sonhos na mão das outras pessoas. Entendeu? Você acha que não foi só 4 anos de processo? Não. Né? Foram, assim, deixei de assistir muito vídeo legal no YouTube, pra quê? Pra ficar caçando coisas sobre processo de imigração, sobre como fazer pra vir, e aí caçando se eu ia pra tal lugar, se eu ia pra tal lugar, aí montava uma planilha assim, montava uma planilha assado, via não sei o que, aí depois que a gente resolveu aplicar pro EB3, a gente aplicou, tava andando bem, aí vem retrogression, aí a gente entender exatamente o que implicava o retrogression, porque fazia muito tempo que não entrava o retrogression no Unskilled. Aí entendemos qual que era a gravidade do problema, nos desesperamos, acalmamos, É isso, você não fica só esperando a resposta de um youtuber qualquer. Vai atrás da informação. A pessoa te mandou um vídeo, assiste esse vídeo e assiste todos os outros, porque não é só um vídeo que vai responder suas perguntas. É isso. É isso. Enfim, o vídeo acabou com uma bronca, né? Nossa. Ai, meu Deus do céu. É isso, gente. É isso. Aí a gente vai terminar esse vídeo com essa cara fofa desse cachorro. Safado, você é safado. Fala pro pessoal, se inscreve no canal, pô. Se inscreve, senão eu não faço mais cara de fofo. Ok. Então tá bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve, deixa seu comentário aí. Se tiver dúvidas, quiser mais fofocas, deixa nos comentários também perguntando quais são as próximas fofocas que vocês querem. Quer saber mais da treta do Taco Bell, do nepotismo e pá. Tem treta, hein? Tem treta. E em breve terá novidade sobre a história do Taco Bell. Nossa, nem te falo que esses dias aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que aquilo aconteceu porque sumiu o dinheiro do caixa? Eita, mas isso não é pra hoje, gente, é pra outro dia. É isso aí. Então tá bom, então faz tudo isso aí que eu falei e bora pro próximo vídeo. Beijo, galera.